Shalom, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez. Antes de nós iniciarmos a revisão de todo o conteúdo que nós vimos até aqui, onde nós vamos usar todas as regras, antes de nós iniciarmos essa revisão, eu quero trazer aqui para você um grande esclarecimento que vai ajudar você muito na leitura do hebraico bíblico. E a dica é como nós podemos diferenciar o kametz do kametz hatuf, né? Como nós podemos diferenciar o kametz que é esse pontinho embaixo da letra, que é o A longo, do kametz hatuf, que é aquele Tzinho igualmente o kametz, só que significa o nosso o breve. Então, como eu disse nas aulas anteriores, o kametz hatuf, ele acontece poucas vezes. 90% das palavras que trazem este sinal, ele é um kametz, ou seja, a nossa vogal A longo. E em poucas palavras vem o kametz hatuf, que é o O, né? E você já aprendeu uma, que é a palavra, né? Aqui, kol, que é a palavra totalidade. Então, sempre que você vê esta palavra, kol, né? Aqui é um O, kametz hatuf, e não o kametz, que é a letra A. Mas existem 3 regrinhas para você diferenciar o kametz hatuf do kametz. Saber quando ele é um O e não um A. A primeira coisa, quando é que vai ser o kametz hatuf? Quando será o kametz hatuf e não o kametz? Primeira dica, quando for um shivá composto de kametz. Toda vez que for um shivá composto de kametz, é um kametz hatuf e não o kametz somente. Vou mostrar em uma palavra. Nós já vimos lá no estudo das semivogais. A palavra roli. Aqui não é rali, não. Aqui é roli. Por quê? Como eu falei, a primeira coisa para você diferenciar é toda palavra que aparecer um shivá, esses 2 pontinhos, composto de patá, ele é a semivogal. Por quê? Porque aqui ele não é a vogal, mas a semivogal. Então aqui ele vai ser sempre o O. Então toda vez que aparecer este formato, shivá composto de kametz é o kametz hatuf. Então toda vez que tiver este formato, você vai ler como a letra O, a nossa semivogal. Primeira dica, muito importante. E aqui nós temos a transliteração H com um pontinho, porque aqui é o het, que é o nosso H. Aqui então, shivá composto de kametz, então é o kametz hatuf, é o O. E o O, que é a semivogal. Aqui nós temos o lamed, que é a nossa letra L. E aqui o hirik e ud, que é o nosso I longo, que recebe o chapeuzinho, por causa que é formado por uma consoante mais um ponto. Então nós lemos, em vez de nós lermos aqui, não é rali, mas é roli, ok? Roli, e roli quer dizer o quê? Roli é traduzido como doença, ok? Então a primeira dica para você diferenciar o kametz hatuf, que é a letra, a semivogal O, do kametz, que é a vogal A, é toda vez que acontecer a forma do shivá composto de patá, aqui nós temos a semivogal O e não a vogal A. Primeira dica, ó, muito importante essa dica, vai ser muito útil para você quando você estiver lendo e transliterando a Bíblia hebraica, ok? Vamos lá para mais uma dica. A segunda dica, muito importante, não deixe de anotar para você não esquecer. Olha só, quando essa forma for seguida na mesma sílaba por um shivá, ali é um kametz hatuf e não kametz. Vamos ver numa palavra? Vamos lá. Aqui nós temos a palavra
que diz a regra? Toda vez que esse formato for seguido na mesma sílaba, aqui é a mesma sílaba, correto? Correto, porque a sílaba termina aqui, porque uma vogal, a consoante e o chivá. O chivá é um divisor de sílaba, então demonstra que a sílaba divide aqui e a segunda sílaba. Então toda vez que esse formato aparecer seguido de um chivá, no término da sílaba, aqui nós lemos como H-O e não H-A. Então vamos transliterar. Mais uma vez, o RET, que é o nosso H, que recebe um pontinho embaixo. Aqui nós temos, como é esta forma, mais uma vez, nós temos o O e não o A. Nós temos o CAF, né? O CAF que perdeu da gueixa, então se torna RAF. E é transliterado como um K e um H. Aqui nós temos um chivá mudo. Por quê? Porque essa vogal é o O, e é o O breve, ok? Então, se diz que se vem uma vogal breve antes do chivá, ele é mudo. Se fosse uma vogal longa, se fosse o A, ele seria vocálico. Então, aí aqui nós temos o MEM, que é a letra M. Aí agora aqui sim, não é o O, mas é o A, ok? Porque ele não é um chivá composto e nem tem um chivá após ele. Então ele é a letra A. E um A longo. E aqui nós temos a letra H, que é mais uma vez o nosso H, só que aqui o Re e aqui o Rete. Então, como nós lemos? Rockma, rockma. Então, primeira sílaba, rock, e a segunda, ma. Rockma, rockma. E rockma, rockma é traduzido como, na nossa Bíblia, como a palavra sabedoria. Rockma, rockma, rockma é sabedoria, ok? Segunda dica, quando for esse formato, então você tem a vogal Kametz Hatuf. Vamos para a terceira dica, vai ser muito útil para você também essa dica. Toda vez, né, que esse sinalzinho aqui, se ele for sucedido por um chivá composto de Kametz, vamos para uma palavra para nós demonstrarmos. Vamos fazer a demonstração. Então aqui nós temos o tsad, nós temos um formato desse, nós temos mais uma vez o ret, nós temos o resh, o a, nós temos o yud e o hirik, e aqui nós temos o mem sofit. Olha só, nós vemos que toda vez que aparecer esse formato, aqui é a letra O, tá? E a terceira regra diz também que toda vez que este formatozinho for seguido por um chivá composto de patá, que também é uma outra letra O, esse anterior também será a vogal O. Aqui, no caso, é a semivogal, né, porque é composto de patá, mas aqui ela será sempre a vogal. Então, toda vez que esse formato vier sucedido por um chivá composto de patá, que é a semivogal, essa letra aqui também será a vogal breve. Vamos transliterar? Vamos transliterar. Aqui nós temos o tsad, que é o nosso TS, ok? Aqui nós temos o O, porque é seguido do chivá composto. Então aqui nós temos o O breve, é a vogal cheia, ok? E aqui nós temos a semivogal, que também é um O, mas que é um O semivogal. Então nós temos o Re, o Ret, que é o H com um pontinho embaixo. Aí aqui nós temos o O, que é a semivogal. Aqui nós temos o Resh, que é seguido de patá, que é o A também breve. Aqui nós temos o Yud, que é o nosso Y, ok? Nós temos o I, veja que está embaixo dele, são duas letras separadas. Está sob ele, né? Que é o I breve, nesse caso, o I breve. E aqui, mais uma vez, nós temos o mem sofit, M, ok? E então, aqui nós temos, como nós vamos dividir essa sílaba? Consoante e vogal, primeira sílaba. Consoante
meia vogal. Veja que não é uma vogal cheia aqui, mas a semivogal. Então aqui não pode ser uma sílaba aqui. Então vai ser ra. Aqui é um O, né? Ro, ra. Então, segunda sílaba termina aqui. Então, im. Então será tsó. Aqui, tsó. Primeira sílaba. Tsó, rorá, im. Então nós vamos ler tsó, rorá, im. Tsó, rorá, im. São 3 sílabas. Tsó, rorá, im. Tsó, rorá, im. Tsó, rorá, im. Tsó, rorá, im quer dizer na nossa língua meio-dia. Ok, pessoal? Tsó, rorá, im quer dizer meio-dia. Então, essas 3 dicas é essencial. Nesses 3 casos, somente aparecerá o câmbice ratuf, ou a vogal O. Ok? Primeiro, quando ela for uma semivogal, ou seja, um shivá composto de patá, quando ela for seguida por uma consoante que tem um shivá, quando ela for seguida na mesma sílaba com uma consoante, que seria no caso assim, com o shivá, ok? Com o shivá, ela e depois o shivá na anterior, fechando aqui a primeira sílaba, ou no caso, quando ela for seguida por um shivá composto de câmetes, que já é aqui a semivogal O, essa, nesse caso, também será a vogal O, ok? Essa foi de suma importância para você. Até a próxima. Na próxima vamos fazer a revisão, entrar na transliteração e leitura de um texto sagrado para relembrar todas as matérias que nós já demos até aqui. Nós já vimos muita coisa. Você já está munida de um grande cabedal de conhecimento, tá? Para ler, transliterar, né? Separar as sílabas, identificar as palavras hebraicas. Nós já vimos até aqui nesta unidade, conhecemos cada letra do alfabeto hebraico, né? Suas diversas formas. Nós conhecemos as vogais, nós conhecemos as semivogais, nós estudamos aqui um grupo de letras chamada Begidakefat, nós estudamos aqui sobre o dagesh, aquele pontinho, tanto o dagesh quando ele é fraco, quando ele é forte, né? Nós estudamos sobre o shivá, né? O shivá, quando ele é mudo, quando ele é vocálico. Te dei todas as regras. E agora, na aula passada, nós vimos também a separação das sílabas, como funciona as sílabas hebraicas. E agora eu estou te dando essa dica de suma importância e que até mesmo muitos professores não conhecem essa regra aqui. E então o aluno tem que identificar isso aqui, quando é o O, somente por conhecimento realmente da palavra. Aqui não, eu te dei 3 dicas de você identificar quando é o O breve ou câmbice ratuf e quando então será apenas o câmbice, que é o A longo. Ok? Então, com certeza, você já está munido para transliterar, ler, separar a sílaba, para então fazer a exegese do texto, né? E tudo isso vai se aprofundar ainda mais para frente, porque no término desse curso você vai estar falando, lendo e entendendo o hebraico bíblico. Fique com Deus. Shalom!